Olá, eu sou Júlio César Kunz, sou psicanalista e sou sommelier, e esse é o nosso podcast Psicanálise com Vinho. Olá, eu sou a Juliana Corti Vitória, sou psicóloga, psicanalista, adoro tomar um vinho, conversar sobre psicanálise e hoje vamos conversar sobre isso. Hoje a gente vai conversar sobre o que é psicanálise, uma pergunta ambiciosa, assim, né, Júlio? É, eu pensei de começar assim de uma forma bem geral, que eu entendo até que é uma certa unanimidade, assim, né, entre os psicanalistas, e poder falar que psicanálise, então, é uma teoria, né, para explicar a mente humana, né, assim, e um método de tratamento do sofrimento que tem o seu ponto central, né, no inconsciente. Né, o Freud ele vai fazer uma transposição da dimensão, né, que pairava no ar na época, né, anterior a ele, né, da ideia de que o sujeito, né, era o sujeito cartesiano, penso, logo existo, né, e o Freud vai transpor isso para a ideia de que o sujeito não é senhor em sua morada, né? Então ele vai dar uma importância fundamental para a noção de inconsciente, que, segundo ele, é o que rege todos os nossos comportamentos, né, atitudes, né, o nosso modo de ser. Então, o conceito de inconsciente vai ter um papel central para a psicanálise. Isso, penso que todos os psicanalistas concordam. A partir disso, bom, aí entram, né, porque a psicanálise também é, vamos dizer assim, de alguma maneira, a arte de poder considerar o subjetivo, né, aquilo que é de cada um de nós. Em outros tratamentos, né, um pouco para poder fazer esse contraponto, para a gente poder pensar o que né, de novo, a gente oferece, o que é particular da psicanálise, mas em outros tratamentos, o objetivo, né, quando você tem um sintoma, enfim, né, um sofrimento, seria acabar com este sintoma ou, né, extinguir esse sofrimento. Isso viria, assim, né, no entendimento de que existiria uma forma, né, assim, normal de ser, né. Para a psicanálise, a gente vai deslocar, né, essa ideia de uma maneira, a partir de uma, enfim, né, assim, sacada que o Freud teve de que o sintoma, ele diz algo, ele dá uma notícia muito importante, né, e que a gente, em psicanálise, vai justamente tomar como um enigma o sintoma ou o sofrimento que a gente está apresentando, né, como uma manifestação de coisas que desejos, né, assim, vivências que não puderam transitar pela consciência, traumas que não foram elaborados, né? Então, tudo isso, né, o Freud vai dizer que precisa ser posto em questão para que a gente possa, em psicanálise, encontrar uma dimensão da cura, vamos dizer assim, né? Algo nesse sentido. Então, para a psicanálise, para nós analistas, né, um sintoma é algo a ser posto a trabalhar através da fala, né? Isso também, né, a gente poderia falar, né, de que a psicanálise é a cura pela fala, né? O Freud chama, né, assim, de talking cure. Também uma tradução possível, né, para talking cure seria a cura pela conversa, né? Porque quando alguém, né, que sofre sobre, né, assim, as dores de amor ou, né, alguma dificuldade na vida ou que foi vivido, né, e ainda atrapalha, né, o seu viver, busca um analista, ele busca alguém que possa acolher isso, e que se proponha a um processo que vá buscar encontrar sentidos para isso que se tornou um sintoma, um sofrimento, enfim, né, e a partir disso poder, eh deixar fluir o que por algum motivo se coagulou, né, assim, o sintoma, uma ideia que a gente poderia pegar seria essa de coagulação, né, assim, que precisaria poder fluir, entrar em movimento para a gente poder entender o que ele está em si concentrando, né, de notícias, né, de nós mesmos que a gente muitas vezes desconhece. Então, o psicanalista trabalha com o inconsciente, né, através da fala,
e vai escutar o que é singular de cada um, né, Júlio? Isso também, né, a gente não vai trabalhar com normatizações, né, com ideias pré-concebidas, né, do que seria, que alguém deveria fazer, ou, né, já vai dar conselhos, né, nesse sentido também, né, porque o Freud mesmo, né, assim, todos os casos que ele traz são casos muito singulares, né, não vão ter dois homens dos lobos, né, não vão ter. Então, cada sujeito vai ter uma história muito singular que vai poder ser processada na relação junto com o analista, né, através de algo que o Freud vai dizer que é central também, né, assim, para o processo poder funcionar, né, à medida em que possa oferecer condições de transformação psíquica, né, que é a relação analista analisando, né. Então, isso que ele vai chamar de transferência também ocupa aí um papel muito importante, né, em todo o processo. E uma maneira, né, Júlia, de dizer isso, eu fico às vezes pensando, né, no quanto ainda a psicanálise talvez seja o último guardião, ou até mesmo um dispositivo, assim, né, da intimidade, né. Esse eu acho que ele é um ponto também interessante da gente poder pensar, porque é na intimidade que coisas vão poder ser revividas, né, nessa relação transferencial, pensadas, né, coisas novas podem também ser construídas, e então a relação, né, entre o analista e o analisando ganham, né, um protagonismo, vamos dizer assim, e mais do que um protagonismo, vai ser justamente o dispositivo que vai pôr transformações psíquicas em andamento, né. Bom, vou passar um pouquinho a bola para ti, depois a gente segue conversando, assim, mais para a gente poder ir pensando o que é psicanálise juntos. Pois é, eu estava pensando aqui e eu preferi hoje começar falando sobre o vinho que eu tô degustando aqui, saúde, Saúde. que é um vinho da Madeira. E os vinhos da Madeira são vinhos elaborados na Ilha da Madeira, né? E que pertence a Portugal, e são elaborados num método criado, ou pelo menos bastante desenvolvido e apreciado a partir das grandes navegações. São vinhos fortificados, ou seja, são vinhos que têm a sua fermentação interrompida por adição de álcool vínico, e com isso sobra açúcar. Então são vinhos mais doces e vinhos mais alcoólicos. E são vinhos que ganharam muita reputação no tempo das navegações, porque eles viajavam bem, né? Os vinhos, em geral, naquela época, eles não duravam muito, né? Porque com o sol, com o tempo, o calor, os vinhos não melhoravam com o tempo. Aliás, esse é um mito, né? De que todo vinho melhora com o tempo e que quanto mais velho, melhor. Não, a maioria dos vinhos estraga com o tempo. Então, são alguns vinhos que são elaborados especificamente para que possam aguentar viagens ou que possam ainda melhorar com o tempo. Então, assim, hoje há quem diga que assim, menos de 5% dos vinhos podem melhorar por mais de 5 anos. E os vinhos da Madeira são vinhos que tendem a melhorar com o tempo, não para sempre, mas que duram muito tempo, assim, muitas décadas, inclusive. E no tempo das navegações, claro que os portugueses embarcavam com mercadorias para trocar por outras, mas também os vinhos eram usados como lastro para estabilizar os navios. Então, porque um navio, por mais que flutue, né, ele precisa de peso para se estabilizar com as ondas. Então, os vinhos também eram usados para isso. E com o passar das viagens,
os portugueses começaram a reparar, especialmente, não foi até na Madeira, foi em Setúbal no primeiro momento, mas que depois se espalhou para Madeira, de os portugueses notarem de que alguns vinhos, quando retornavam de viagem, estavam melhores do que quando embarcaram. E aí se criou o conceito do vinho torna-viagem, né, que existe até hoje, esses vinhos. E a partir daí, começaram a guardar os vinhos propositadamente em barris, e no caso da Madeira, até em estufas, né, para aquecer sob o sol, para simular as condições de uma grande viagem, para que esses vinhos melhorassem. Bom, então eu escolhi esse vinho porque quando a gente fala em psicanálise, e é inevitável a gente falar em cura, até pelo Talking Cure que o Freud adota justamente de uma paciente, né, não, essa expressão, né? E eu gosto da palavra em português porque ela guarda uma dualidade que eu acho extremamente interessante. Nós tendemos a dizer assim, a psicanálise difere de outros processos, como tu falou, né, por não buscar propriamente a cura no sentido de trazer aquela pessoa, aquela personalidade para uma suposta normalidade. Então, nesse sentido, realmente, não é uma busca por cura ou uma busca por acabar com o sofrimento, mas é uma busca que, a meu ver, é a busca de fazer sofrer melhor. Ou seja, já que é inevitável sofrer, e o mundo, isso não é só uma ideia como o do budismo, né, de que a vida é um mar de sofrimento e que a gente está aqui para melhorar, obviamente, mas que, bom, o nosso narcisismo é ferido o tempo todo, né, desde que nós despertamos do nosso sonho, levantar da cama de manhã já o mundo já impõe algo contra a nossa vontade, por isso que sofrer mais ou sofrer menos vai fazer parte da vida cotidiana. E acredito que a psicanálise nos ajude justamente a aprender com esse sofrimento, a encarar situações, aquelas situações difíceis que às vezes a gente pretende fugir de uma briga, de uma discussão ou de situações mais complicadas, que a gente possa aprender através da nossa experiência emocional. E aí que eu gosto de trabalhar com a ideia de cura no sentido de como nós usamos para queijos ou para presunto. Quando nós comemos um queijo curado, é um queijo que teve um processo de cura que consiste em ele ficar num ambiente adequado, curando. Ou seja, vai ser um queijo melhor do que um queijo fresco? Não. Tem quem prefira queijo fresco, tem quem prefira queijo curado, mas certamente é um queijo diferente, é um queijo mais complexo. De uma maneira muito parecida com a desse vinho que eu estou degustando hoje aqui contigo. É um vinho que, com não só com o passar do tempo, mas sob condições até olhando de fora diversas, né? Se nós formos pensar como se fazia antigamente, esses vinhos eram elaborados, poxa, um vinho que viajava, era agitado, balançando nas ondas do mar, tomando sol do Equador, sendo guardado com outras mercadorias e tudo mais, é um vinho que passava por um processo que, olhando de fora, pareceria ruim, mas que ao tornar de viagem, se tornar um vinho mais complexo e é mais apreciado e com mais valor. Não que, assim, essas expressões que eu estou usando para o vinho não se aplicam diretamente ao que acontece na psicanálise, né? Ou seja, o objetivo não é que a pessoa tenha mais valor ou que seja mais apreciada pelas pessoas, mas sim que passe por um processo de transformação que aquele potencial que está nela, ou aquelas marcas da personalidade que, bom, como tu falou, né, Juliana, com os traumas que tem, com a história que tem, com todos os aspectos que, de uma maneira ou de outra, ajudaram a formar aquela personalidade, possa ter um processo de cura no sentido de lidar com o que é. E talvez não necessariamente assim um processo de melhora, mas de lidar melhor com esse ambiente que
vai se impor de uma maneira ou de outra, e às vezes até não só a capacidade de melhorar nessa capacidade de lidar com situações às vezes adversas, mas de também sair andando muitas vezes, né? De dizer, bom, essa não é minha turma, eu vou trocar, e sem esse aprisionamento, nem mesmo quanto ao analista, né? É, sem essa ideia de que, bom, para que precisa ser o paciente bonzinho, que vai falar o que o analista quer ouvir, ao contrário, né? Que possa realmente construir uma personalidade capaz de lidar, inclusive, com o momento de deixar análise, né? Ou trocar de analista e assim por diante. Enfim, esses meus primeiros pensamentos também em torno do que é psicanálise, que é uma pergunta, né, que não cansa de se repetir e que a gente vai por diferentes caminhos, né, por diferentes vértices tentando responder também. Sim, essa viagem é muito legal, né, Júlio? Essa viagem que se faz na presença de alguém, né? Isso é muito interessante, assim, porque tantas análises, né, a gente poderia fazer e todas elas seriam diferentes entre si, né, assim, porque não é um processo que se dá justamente nesse encontro, né, dessas presenças, né, assim. Então essa metáfora da viagem acho que é muito legal, né, e dessa disposição, né, Júlia, assim, de poder se entregar ao processo, né, e deixar o tempo, né, o sol, o frio, né, que nem tu está dizendo, assim, agirem, né, tudo aquilo que se pode ir fazendo juntos e tendo efeito sobre a gente, né, é muito legal essa metáfora da viagem, achei muito interessante, assim, né, e isso que tu dizia, né, Júlio, de poder ir se tornando quem se é, né, porque uma forma da gente falar da neurose, né, ou de um modelo infantil de se ligar ao outro, né, um modelo infantil de amar, seria esse, né, assim, de a gente estar sempre ligado no que o outro espera da gente, né, e não poder se ligar no que bom, né, o que surge nosso próprio, né? Esse é um modelo infantil, ainda, né? A gente outro dia falava de que isso nos constitui. É claro que quando a gente diz que esse é um modelo infantil de amar, a gente não está criticando pai e mãe que dizem tu é isso, tu é aquilo. Isso é constitutivo, é estruturante, é necessário. Entretanto, a gente às vezes mantém esse modelo, né, tentando captar o que o outro espera da gente, né, assim, e isso nos deixa muito alienados, né, justamente daquilo que seria mais próprio, né. Então essa relação, né, assim, poder fazer análise, né, poder estabelecer uma relação que bote em xeque justamente esse modelo de amor, né, porque outra forma é possível, né, menos sofrida, né, porque nisso a gente se torna refém de fantasmas, né, fantasias, porque a gente nem sabe muito bem o que o outro quer da gente, né, enfim, então esse poder viver de um outro modo, num outro modelo de relação, né. E Claro. eu, Júlio, também escolhi posso falar a minha escolha hoje, assim, a bebida que eu escolhi, hein? Posso só fazer um Diga, comentário diga, antes, diga. porque assim vai Claro. na esteira do que você estava falando antes de falar do teu vinho. E eu acho que essa ideia de um novo modelo de amar se liga muito com. Hoje eu preparei meu cenário com uma tela em branco, que é o que o Freud diz que o analista precisa ser, né? Uma tela em branco para que o analisando, ou paciente, ou, ou analisante, né? A gente vai escutar diferentes formas, né, de falar sobre a pessoa que vem para ser escutada, deve trazer as suas coisas para que o analista sirva como uma forma de ele se enxergar também. E eu pensei sobre isso, também sobre um móvel que representa a psicanálise, e ainda que haja hoje até o uso do divã não seja mais tão ortodoxo como já foi, né? Hoje tem analistas que preferem não usar divã, ou com alguns pacientes não, né?
O divã tem também essa ideia, né, de que o paciente, né, a pessoa que vem procurar análise, possa falar sem o olhar do analista, né, sem enxergar a cara do analista, para que também possa conseguir falar livre de perceber as reações que provoca, para que o analista possa fazer o seu trabalho e não se confunda com a personalidade do próprio analista. Claro que a personalidade do analista vai ser usada para trabalhar o campo, né? As experiências emocionais que surgirem aí, mas que não seja revelada de uma maneira tão clara para que não seja que a transferência, como o Freud chamou, né? Ou Claro, essa relação não seja um novo aprisionamento. Então, eu só claro. queria fazer esse Não, comentário é porque muito, eu e é pensei um nisso nesse comentário ponto. importante, né, Júlio, porque fala do método, né, e que tem toda uma sustentação por trás, né, não é ao acaso, assim, né, o Freud, ele diz uma coisa interessante, né, que por 2 motivos ele vai dizer, né, que prefere o uso do divã, né, o primeiro é porque é muito cansativo sustentar tantas horas de trabalho olhando nos olhos, né, assim, do outro, né, e o segundo motivo é justamente isso que tu está pontuando, que eu acho que é fundamental, né, que é poder, à medida em que se desprende do olhar, ter mais liberdade para poder falar, né? Porque a gente tem uma tendência ao falar, né, da gente mesmo, ou enfim, ao falar de modo geral, né, tentar interpretar com, né, com as feições, das expressões, o que o outro está pensando da gente, né? Isso é absolutamente natural. Então, e isso atrapalha, o Freud vai dizer, a regra fundamental da psicanálise, que é, né, a regra mesmo, né, que é a associação livre. E por que a associação livre é a regra fundamental da psicanálise? Porque o Freud vai dizer que é onde pode aparecer as expressões do inconsciente, né? Então, assim, através de lapsos, né? Através daquilo que a gente não sabe que vai falar, porque falando livremente a gente acaba falando e se surpreende, né? E, bom, relatando sonhos, né? Enfim, a gente sabe da importância, né, para a psicanálise dos sonhos, né? A via régia do inconsciente, né? Mas é porque é aí que vai se manifestar algo, justamente que a gente vai poder captar, né? E é só falando para um outro, né, Júlio, que a gente pode se escutar. Né? Então, esse também é um modelo muito interessante, porque não é falar para as paredes, né? É falar para um outro escolhido, um outro que por algum motivo a gente pensa que ele pode nos entender, que ele sabe alguma coisa, ele vai saber alguma coisa de mim, ele vai captar alguma coisa de mim que vai me libertar do meu sofrimento. Então, é um outro a quem a gente também vai atribuir, né, assim, já uma série, né, de valores, enfim, né, a gente imagina, é o suposto saber, né, o Lacan vai dizer, né, mas é um outro muito investido, né, mas agora, então, eu vou falar, Júlio, então, da minha escolha, da minha bebida de hoje, do meu vinho de hoje, né? Hoje eu escolhi, Júlio, um espumante, porque eu fiquei pensando, assim, né? O que eu ia escolher para hoje, né? E eu penso que a psicanálise é algo a se celebrar, porque com ela a gente pode viver melhor, né? Simples assim. Né, trocar, como tu disse, né, a miséria neurótica, né, assim, pelo simples sofrimento humano cotidiano que a gente não tem como se livrar, porque a condição humana é sim cheia, né, de sofrimento, mas poder trocar, né, assim, a neurose da gente por algo simples cotidiano já é um belíssimo negócio. Então eu escolhi um espumante, que também eu penso que tem a ver com isso que se celebra na relação com o outro. Eu, pelo menos, não tenho muita vontade de abrir um espumante sozinha, assim, né? Pelo menos essa é a minha experiência, né? Um vinho, talvez, né? Assim, mas um espumante, não. E também tem a questão da alegria, né, Júlio, que eu fiquei pensando, assim, que não é mania, né? Alegria mesmo. Essa que vem também de uma fonte, eu acho, infantil, né? Basta observar as crianças, como elas têm uma disposição muito genuína para a alegria, né? Então, eu penso às vezes que a alegria ela é um pouco como os raios de sol, assim, que onde eles incidem, o mofo não consegue se espalhar, né? Então, também tem esse elemento da alegria, né, que eu penso, né, a se celebrar com o espumante.
E eu não escolhi qualquer espumante, viu, Júlio? Teve todo um trabalho aí, né, assim, e eu escolhi um espumante da nossa região aqui da Serra Gaúcha, de Caxias do Sul. Não sei se tu conhece, né, uma vinícola que se chama Petrônios, recomendo para quem não conhece. E eu escolhi um espumante que é do tipo Nature. É assim que fala, Júlio? É a Nature que fala? E é um tipo de, eu pesquisei, né, e eu vi que é um tipo de espumante que possui uma quantidade mínima, ao contrário, né, da tua escolha, de açúcar adicionado, né, durante o processo, então, né, de produção. E eu lembrei do que o Freud disse lá no texto do Leonardo, ele faz uma analogia entre a arte e a psicanálise. E o Freud ele vai dizer o seguinte, vou até citar o que ele diz, que a pintura, diz Leonardo, trabalha per via di porre, pois deposita sobre a tela, incolor, partículas coloridas que antes não estavam ali. Já a escultura, ao contrário, funciona per via di levare, pois retira da pedra tudo o que encobre a superfície da estátua nela contida. E eu fiquei pensando, né, Júlio, assim, na posição do analista, que é uma posição tão fundamental, tão particular, e no que o Freud diz, né, de que ao analista não cabe fazer sugestões, né, por via de Porre, e sim por via de Levare, né, ao retirar tudo aquilo, né, assim, que encobre, vamos dizer assim, tantos aspectos mais genuínos, mais verdadeiros, mais autênticos, mas também que encobre o desejo, né, que encobre, enfim, né, notícias importantes que a gente não tem como escolher de si próprio, mas que cabe, né, revelá-las, né, e que é aí que aparece justamente, né, o que é mais particular, mais subjetivo e mais autêntico de cada um de nós, né? Então esse espumante para mim, assim, né, que não entendo muito de espumante, mas, né, assim, de alguma forma representa isso que revela com o mínimo daquilo que é adicionado de fora, é uma adição só para despertar o processo. Assim eu entendi, né, Júlio? Não sei se é isso, mas foi assim que eu fiquei pensando, né? Que é algo que vem somente para botar em trabalho esse processo e que revela o máximo, então, dessa uva. Né? Então, eu acho que isso tem tudo a ver com também o nosso trabalho, com o nosso ofício e com o que a psicanálise pode. Com certeza, nossa, essa analogia é muito boa, né? Realmente o açúcar, nesse caso, só entra para despertar a segunda fermentação, né? Que é o que vai expressar o aroma. Realmente sensacional e é o que a fala do analista tem, né? De ser, seja levare, né? Do italiano, né? De tirar o que precisa ser tirado para que o desejo apareça. E, bom, tem algumas colocações também que servem para despertar, para seguir, né? Tem uma frase do Lacan no Seminário 1, assim, que me marcou muito pela simplicidade também, e que ele diz assim, a psicanálise é a arte de conversar. Eu achei genial, assim, porque não é uma conversa, não é a conversa de boteco, não é a conversa com o vizinho, não é mesmo a conversa com um amigo, mas é é uma conversa também, porque essa caricatura do analista totalmente calado não é o caso, né? O silêncio é importante, mas ele tem um uso, não é que não vai falar nunca, né? Você já tem a fala, tem a colocação, e que vai ajudar a impulsionar ou a perceber um outro vértice, e isso é assim é muito, muito interessante. E eu até pensei assim no modelo estético, né, da psicanálise, do quanto você fala assim da alegria, né? E eu lembrei de uma fala que eu ouvi de um produtor de champanhe, quando perguntado assim, qual seria a melhor ocasião para abrir o champanhe dele, e ele respondeu assim: às vezes a ocasião é abrir o champanhe, né? Não precisa outra razão, né? Ou abrir um espumante, né? De qualquer lugar, dos nossos aqui também, né? Ou seja, essa ideia de que a vida cotidiana é como é e que não precisa ser adiada para grandes momentos, em que a gente pode cotidianamente apreciar
a beleza do mundo e a partir da experiência emocional que a gente tem se defrontando com o mundo, apreciar o que pode surgir de belo, é também o que acontece numa boa análise, né? Dessa experiência emocional, dessa fala, dessa escuta, dos silêncios, do ritmo, que possa surgir um momento assim de maravilhamento mesmo, né? E não de assombro no sentido do susto, mas sim de poder se maravilhar com as experiências emocionais, com encontros que espumantes provocam, vinhos provocam, trabalho provoca, sair para ir até a padaria da esquina provoca, que a gente tem a capacidade de perceber o mundo, de estar ali, né, de não que o mundo não passe despercebido e mais que isso, que possa mais ainda que possa ser apreciado. Né? Uhum. Acho que eu gostei mais da tua escolha do que da minha. Não, essas duas estão muito legais. A gente acertou hoje na escolha. E julho, eu não sei se caberia, assim, eu fiquei pensando, né, se brevemente tu poderia me contar, muito brevemente, assim, se é possível isso, né, o que a psicanálise fez por ti? Eu, a psicanálise fez por mim muito em muitos aspectos. E eu tive assim alguns momentos, eu já tive, eu estou no momento na minha terceira análise como adulto. Eu tive um processo analítico quando criança também. E, e eu vou falar assim do início da análise que eu estou agora. Que eu comecei por eu estava com insônia, eu não conseguia dormir. E por isso eu procurei análise, assim, por um sintoma, assim, muito prático e, e através, foi a motivação, foi a minha queixa, né? E tive um longo trabalho e aconteceu o que acontece numa análise, né? Lá pelas tantas eu nem me dei conta e eu deito e durmo. Né? Sem ser aquele processo, tá, vou fazer esse método, aquele tá resolvido, quando, assim, eu nem me dei conta quase quando isso aconteceu, e, e o trabalho que eu tive aí me proporcionou justamente uma nova profissão, que é ser psicanalista agora também, né? Então Uhum. me abriu, assim, uma forma, e por isso que o modelo estético de psicanálise assim, me encanta tanto e gosto de estudar e aplicar, porque eu percebo que em todas as minhas atividades, não só assim, na minha vida pessoal e vida profissional, o quanto ampliou a minha capacidade de lidar com as minhas emoções, de encarar situações complicadas e de apreciar. Realmente uma capacidade de apreciar o mundo, assim. E, enfim, eu tenho, a gente tem mais 4 horas e meia de podcast, né, para eu poder explicar bem o que Falei a psicanálise fez por brevemente, mim. brevemente. Porque é impossível, né, Júlio? É uma experiência absolutamente impossível de sintetizar, né, assim, de botar em palavras, né? Eu sempre fico com essa impressão, assim, né, que as palavras, por isso, né, a fala não termina nunca, né, assim, porque não a palavra não alcança, né? Eu acho que a Uhum, dimensão dessa vivência, né, quando ela é bem aproveitada, enfim, bem, né, bem possível vivê-la, né, assim. Então, uhum. realmente, né, a gente teria que ficar a vida inteira, acho que a gente fica a vida inteira falando, né, que é isso que a gente está fazendo. Por isso que a Exatamente. gente fica falando, né, não tem como Tá, agora alcançar. eu vou devolver a pergunta. O que Por a mim, o que psicanálise a fez por ti? psicanálise fez por mim, eu, em primeiro lugar, eu sou muito grata à psicanálise mesmo, assim, ao Freud, sabe? Eu tenho uma gratidão imensa, Júlia, porque é um cara que demonstrou que todo mundo tem algo a dizer e que merece ser escutado, né? Eu acho que isso aí é uma coisa que não tem preço, assim, não tem valor, e é um modelo, né, assim, que a gente tem que estar sempre sustentando, porque volta e meia, né, em nós instala-se alguém, um tirano que diz, não, esse fulano não merece ser escutado e tal, né? Então, acho que ele é um cara que, né, assim, abriu isso com todas as suas forças de vida, assim, né, dando valor ao que todo mundo tem a dizer, todo mundo tem algo a dizer de si, isso merece ter, né, assim, alguém que escute, e escute mesmo, né?
Então, eu tenho gratidão ao Freud em si, à psicanálise como tal, e aos meus analistas, né? Porque eu acho que isso que ele tinha, né, de um desejo de divulgar a psicanálise, era para que pudesse chegar ao máximo, né, de pessoas possível, realmente, assim, né? Então, eu tenho, para mim, o que a psicanálise, em primeiro lugar, eu acho que me ofereceu, né, assim, foi poder ser espontânea sem achar que isso é uma coisa ruim. Né, eu acho que eu tinha, assim, né, realmente a impressão de que ser espontânea era uma coisa que me depreciava, né, ou que expunha fragilidades, né, e justamente aí, né, em muitas coisas que eu achava que me tornavam incapaz, né, assim, ou inábil para poder me realizar, eu acho que através da psicanálise foi aí que eu encontrei a minha força maior, né, assim, um grande valor nessas coisas todas, né? Mas principalmente a questão, acho que, de poder estar, sim, satisfeita, né, com quem eu sou, né? Claro, né, com todas as falhas que a gente tem, né? Mas eu acho que isso, né, quem escuta, né, Júlio, até às vezes quando eu falo isso, eu penso isso, né? Quem escuta pode pensar que isso é pouco, sabe, Júlio? Mas para mim é um montão. Para mim, mudou minha vida, assim, isso de uma forma, eu poderia dizer que me salvou, né, porque tem muitas maneiras, assim, né, da vida não ser vivida, né, e a Sim. gente não podendo ser quem é, uma das piores formas, né, assim, da gente lidar com a vida, né. É uma forma de, assim, se a gente não é o que a gente a gente fica incapaz de viver, né? A gente não Exato. vive É a mesma propriamente. fonte, né, da criatividade, né, enfim. Uhum. Então, para mim teve muito esse papel, tem ainda, né, sigo me analisando. E Claro, acho que tem a ver, né, Júlio, um pouco, né, até para te dizer, né, porque tive 2 analistas, né, assim, que são muito autênticos também, né. Podem, uhum. né, assim, pode ter gente que não gosta deles, mas são muito autênticos. Eu acho que um pouco é a busca disso e voltando para as nossas analogias com vinho, quando eu brinco, né, sobre as semelhanças das minhas duas profissões, né, sommelier e psicanalista, há várias, né? Uma delas é ajudar as pessoas a nomear o que sentem. Eu faço isso tanto como sommelier, quando alguém pega uma taça de vinho e me diz, eu não sei qual é esse aroma, me ajuda, quanto com as experiências emocionais. Mas, assim, como postura, vamos dizer assim, de como encarar a vida, essa ideia do Freud, né, de que todo mundo merece ser escutado, eu entendo também como todo mundo merece ser apreciado. Cada Uhum. personalidade tem o que ser apreciado. E que às vezes não é para o nosso gosto. Não estou dizendo que a gente tem que sair amando todo mundo, Há né? controvérsia, tem A limite para gente tudo. pode, a gente pode odiar, não tem problema nenhum, né? Mas essa ideia de que toda personalidade pode ser apreciada e que através desse apreço e da escuta, ela pode ser transformada e não pelo desejo do analista, mas sim pela capacidade de lidar consigo mesmo e com o mundo. Acho que essa é uma lição interessante e que a sommelier também traz quando diz assim, olha, Uhum, todo vinho pode ter o seu momento. uhum. Mesmo aquele vinho que talvez não seja tão apreciado por todos, que seja amargo, que tenha pouco açúcar, ou que tenha açúcar demais, enfim, todo vinho pode ser apreciado, toda personalidade também, e é o que acontece numa análise, né? Alguém que vai escutar realmente, sinceramente, abrindo espaço e, bom, uma pergunta que a gente vai responder sempre a cada assunto que a gente trouxer aqui, talvez seja uma forma também de acrescentar uma forma de pensar sobre essa pergunta, afinal, o que é Uhum. psicanálise? Sem dúvida. E cada um vai dar a sua resposta singular também, né, Júlio? Que é Exato. isso, né? Uhum. Uhum. Muito bem, obrigado, Então, tá bom. saúde e até Saúde, a próxima. saúde. Até a próxima.